Oi, oi, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Pod Pós-UNO, podcast dos cursos de pós-graduação da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Eu sou a jornalista Vanessa Hubner e estamos juntos nessa jornada de troca de ideias sobre assuntos que impactam diretamente as nossas vidas. Nosso bate-papo hoje é sobre direito digital e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um novo curso de especialização Lato Sensu da UNO, lançado recentemente e que está com as matrículas abertas. Nossos convidados para debater toda essa transformação digital que envolve o direito e a segurança de dados das pessoas são a doutora Fernanda Daniele, mestranda em Direito, especialista em Direito Público, graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, atuou como consultora jurídica da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Chapecó, procuradora-geral do município de Chapecó e secretária de Coordenação de Governo e Gestão. Sócia fundadora do escritório Daniele Advocacia, com especialidade no atendimento às demandas da LGPD. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao Pod Pós-UNO. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Vanessa. Olá a todos, meus colegas de mesa aqui. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, a você, a UNO Chapecó. Parabenizar a UNO Chapecó por essa iniciativa em propor esse curso tão importante e tão atual. É uma discussão extremamente recente ainda no Brasil e que demanda muito aprofundamento. Então é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Também nosso convidado, nosso participante de hoje, o professor Dr. Giancarlo Salton, pós-doutor em redes neurais artificiais pelo DIT, Dublin Instituto de Tecnologia, em parceria com a Adapt Center da Irlanda, doutor em Ciências da Computação na área de Machine Learning pelo DIT da Irlanda, graduado em Ciência da Computação pela UNO Chapecó, sócio da Dimotech Soluções em Tecnologia, atua com Ciência de Dados, é professor da UNO Chapecó e da Technological University Dublin. Também possui experiência em engenharia de software e desenvolvimento de sistemas web. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Pod Pós-UNO. Obrigado, Vanessa. Gostaria de agradecer também a UNO Chapecó pelo convite, também cumprimentar os meus colegas de mesa aqui e falar um pouquinho sobre essa LGPD, que é uma coisa que ela se estende muito além só da tecnologia, ela se estende também às nossas vidas, ao nosso dia a dia, então todo mundo tem que estar um pouco ciente do que significa esta Lei Geral de Proteção de Dados, e o impacto que ela causa no nosso dia a dia. Muito obrigado. Também conosco para debater esse assunto tão importante, o professor Sandro Silva de Oliveira, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação da UNO Chapecó, graduado e mestre em Ciência da Computação, professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da UNO Chapecó, a nossa universidade comunitária da região de Chapecó. Muito obrigada pela presença de vocês e para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quando que ela passou a ganhar maior importância e impactar diretamente a vida de todo cidadão, de qualquer empresa e organização e instituição, tanto pública como privada? Então, a LGPD é uma legislação que ela é considerada nova, Ela foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020. E o que ela objetiva, assim, especificamente? É proteger a liberdade e a privacidade de dados das pessoas físicas. É bem importante ressaltar isso, porque ela é uma legislação que se aplica apenas aos dados pessoais, pessoa natural, não se aplica à pessoa jurídica. Isso é importante a gente frisar para que não tenha muita confusão. Qual a importância que ela ganhou recentemente? Assim, por que esse assunto começou a ser mais discutido? Primeiro, porque as sanções entraram em vigor, então quem não estiver adequado à LGPD pode sofrer penalidades. E segundo, pela frequência de vazamento de dados que tem ocorrido. Então, a gente ouve notícias e se informa muito frequentemente que determinado banco de dados, determinados dados foram vazados. Então, isso que é a discussão extremamente atual sobre a LGPD. É um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo na Europa e o professor já tem informação lá, pode contribuir muito mais com isso. E no Brasil é mais recente, a gente ainda precisa evoluir muito, mas começamos, que é um grande passo. Acho que a primeira legislação sobre o assunto ela é de 2014, que é o Marco Civil da Internet, depois em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados.
E muito recente, que com certeza é extremamente importante em termos de legislação, foi a emenda constitucional promulgada em fevereiro agora, que torna, então, a proteção de dados um direito fundamental, né? Então, acho que esse é o histórico até agora, em termos de legislação, e que torna o assunto extremamente importante. Vazamento de dados, é aí que entram, professores, a tecnologia da informação e a computação nesse contexto todo dessa legislação? A gente fala nova legislação, mas ela não é tão nova assim, mas passou a ganhar maior importância agora em janeiro, né? É aí que entra a tecnologia da informação, professor Jean? Pois é, o vazamento de dados, ele sempre foi algo que nunca era tratado de uma forma clara, né, pelas empresas. Ouvia um vazamento de dados, se escondia para que não se perdesse a confiança naquela empresa, né, mas o cidadão ele não sabia o que acontecia com os seus dados até então. Então, a LGPD ela trouxe um avanço muito grande, né, no sentido de que agora as empresas elas são obrigadas a reportar quando houve um vazamento, quando houve uma brecha, quando houve uma invasão a um sistema. Então, isso fez com que esta entidade que recebe esse aviso de que os dados foram vazados, você acaba vendo nos jornais, né, as notícias. Todo mês tem um vazamento do banco de dados diferente e até então não se tinha essa notícia. Só que os vazamentos eles sempre ocorreram, certo? É até da própria competição das empresas, uma tentar acessar os dados de outra. A gente não pode se enganar que as empresas elas simplesmente, não, o banco de dados está lá, é daquela entidade jurídica, eu não vou acessar. Eles tentam, sempre uma vantagem sempre vai acontecer. Até porque dado é ouro, né? Exatamente, a era da informação está aí. E nisso também, né, professor, é a questão da adaptação, né? Eu acho que existe várias vertentes nisso tudo e nós conversávamos aqui antes. Tem aquele que não sabe nem que a legislação existe, tem aquele que está dando as costas, né, para a questão da legislação, do cumprimento, do dever em cumprir. E tem aquele também que acha que o mundo vai acabar, né, professor? Como é que está a implantação disso na prática, né, dentro dessa faceta da comunicação, da computação? Exatamente, Vanessa. A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode dizer que a partir de setembro de 2020, né, que ela vem se apresentando, né, para o cenário das empresas como um todo, e tem muitas empresas que estão buscando se adequar, tá, mas não utilizando os processos adequados, né, e isso de certa forma cria um falso positivo, né, ou até mesmo falso negativo em algumas circunstâncias, né, de que não estão devidamente adequadas. Então, por isso é extremamente importante conhecer todo o envolvimento, né, todos os processos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né, para a gente poder fazer essa adequação, né, nos vários setores. Uma outra coisa bastante importante é que além do volume de dados, né, que é produzido, né, pelas empresas, cada vez mais as empresas têm parceiros, né, outras empresas que prestam serviço para essa empresa, né? E tem que se ter um cuidado, né, bastante. Vamos citar um exemplo, né? A Unichapecó, ela tem uma parceria com a Unimed, né? E em algum momento tem algum tipo de vazamento de informação via Unimed. É a Unichapecó que vai responder por isso. Então é uma preocupação bastante grande que a gente tem que escolher, né? Não é só a Unichapecó que tem que se adequar, os parceiros também têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Como se adequar, professor? Como começar essa adequação? Por onde eu começo, né? Em se tratando, nesse caso, de organizações, instituições, né? Como aplicar, como desenvolver, como colocar tudo isso em prática, né? No caso, teria que se levantar todas as informações, né, e o nível de criticidade dessas informações, e a partir desse nível de criticidade, do nível de segurança que tem que ter, né, cada uma dessas informações, a partir desse mapeamento, né, criar mecanismos, processos de segurança para garantir, né, a segurança desses dados que vão estar disponíveis. E se tratando também de um civil, de um cidadão, né? Como a Vanessa, por exemplo. O que eu tenho que cuidar? Né? Porque hoje em dia a questão do CPF, dados pessoais, não só o CPF, né? Quando alguém me solicita um dado,
né? Na relação de consumo mesmo. O que fazer, né? Como é que tem muita resistência quando você começa a conhecer a legislação, e é importante que todo mundo conheça, né? Acho que é importante a gente falar isso. As pessoas precisam entender que isso, desde que eu tenho, né, um CPF, um dado, isso vai interferir na minha vida. É importante que as pessoas comecem a se inteirar do assunto, né, doutora Fernanda? Sim, na verdade, Vanessa, a LGPD, ela trata de 2 tipos de dados, vamos dizer assim. O dado identificado, que é o CPF, o nome, então assim, você, Vanessa Hubner Giroto, eu consigo identificar que é você, pelo teu CPF também. Mas existe o dado identificável, que é, e aí os professores podem me ajudar também, a geolocalização, o IP do computador, que são dados que, indo por ele, eu não necessariamente sei que é você, mas num mínimo processo eu consigo te identificar. Então são 2 tipos de dados. Quando a gente fala, todo mundo pensa no CPF, mas não é só o CPF. Então é o teu histórico de compras que o algoritmo consegue depois identificar para te fazer propagandas, enfim. Então tudo isso que a gente precisa pensar um pouquinho mais do que só o CPF. Claro, é a forma mais fácil de visualizar o CPF, mas tem muito mais coisa por trás disso. E aí por isso que se fala muito da computação, dessa área, porque é a que, querendo ou não, armazena muito desses dados. A gente estava comentando antes sobre o Google Maps, que ele consegue te dizer qual é o trânsito, se está engarrafado, se não está, qual é o melhor caminho para se deslocar do ponto A ao ponto B. Ele consegue te dar essa informação porque ele armazena dados de outras pessoas que estão naquele local. Então isso é um dado pessoal. O que é importante destacar, assim, que a utilização desses dados, ela não é errada. Isso não é irregular se utilizar esses dados. Mas o que a LGPD prevê é que quem fornece esses dados tem que estar ciente que está fornecendo o dado e que esse dado pode ser utilizado para aquela finalidade. Então isso eu acho bem importante, porque muitas pessoas acham que a partir de agora não pode mais se fazer nada com o dado. Não é isso. Tu só precisa estar ciente do que vai ser feito com o teu dado a partir do momento que a empresa, enfim, coleta. E é isso que o professor Sandro estava falando sobre a demanda hoje. Eu acredito, assim, é muito difícil tu visualizar uma empresa que não trate dado pessoal. Porque mesmo se ela não tiver clientes, pessoa física, ela tem funcionários. Então, ela coleta os dados dos seus funcionários. Claro que um volume de dados um pouco menor, dependendo da quantidade de funcionários que ela tiver, mas ela coleta. Então, ela também precisa se adequar, porque ela está coletando dados pessoais e precisa fazer adequação em todo esse processo que o professor Sandro falou. Por isso, a demanda está tão grande, porque mesmo quem ainda não saiba que a LGPD existe, em algum momento que eu imagino, e aí é totalmente meu, mas que em 6 meses isso estará muito mais divulgado e teremos muito mais demandas sobre a LGPD. Por isso é importante também que as pessoas busquem informação e especialização, né? Quem deve ser o controlador, o operador disso, falando em termos de organizações, né? Quem é o controlador? Isso é a empresa que define? É por titulação? É por experiência? É por conhecimento? Como é que é definido isso, professor Jean? Então, cada empresa, como você comentou, ela vai ter que ter a pessoa que é responsável pelo controle das informações, é responsável pelo armazenamento e também para comunicar, certo? Um possível vazamento, por exemplo. Possível vazamento, exatamente, e que dê a solução para isso, né? Então, é essa pessoa que vai responder também por toda essa questão legal, né? Questão de quais são o que vai ser feito a partir do vazamento, como é que nós vamos avisar as pessoas as quais têm esses dados armazenados, né? E isso é definido pela própria empresa, certo? Tem que haver essa definição, né? Não precisa necessariamente ser por titulação, mas a empresa vai ter que definir quem é o responsável, certo? Normalmente vai ser alguém que mexe também com a parte de TI, porque vai estar diretamente envolvido com os dados, mas não precisa necessariamente ser alguém da TI. Pode ser um gestor, pode ser alguém da área do direito, pode ser alguém da área da contabilidade, não tem uma titulação específica. Então, por isso, né, que esta especialização ela é muito importante para todas as áreas, certo? Porque a LGPD ela vai chegar, né? Como nós estávamos comentando já agora, né? Você
mesmo que você não armazene dados de clientes, você tem no mínimo dos teus funcionários. Então, você tem a obrigação de manter os dados pessoais em segurança. Certo? Então, toda empresa, em algum momento, ela vai ter que se adequar. Ela vai ter que responder pela LGPD, ela vai ter que proteger, né, as informações, seja do cliente, seja do usuário, seja dos seus funcionários, de quem for. Né? Inclusive dos próprios gestores. Né? Não vamos esquecer dos gestores. Então, essa especialização, ela traz, né, ela inclui todo mundo. Certo? Ela é uma especialização que acho que todo mundo deveria, se não fazer pelo menos a especialização, mas pelo menos ter uma noção do que ela trata, porque a LGPD ela vai chegar. Certo? Ela vai chegar em algum momento. E ela está interferindo na nossa vida e às vezes a gente nem percebe. Como, por exemplo, toda vez que eu procuro alguma coisa, e eu falo de novo das relações de consumo, né, que isso envolve todo mundo, né? Quando você abre um site, por exemplo, um blog, quando você busca alguma coisa, já aparece os cookies lá que você tem que aceitar. As pessoas não sabem disso, mas isso está diretamente envolvido, né, com a questão da LGPD, né, professor Sandro? Exatamente. Importante, Vanessa, destacar os envolvidos, né, o regramento da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem muito bem colocado aqui para o professor Jean, o DPO, né, o Diretor de Proteção de Dados, que é a pessoa que vai atuar diretamente aí com o controlador, né? E também, no caso, vamos colocar um exemplo, né? A Unochapecó seria o controlador, ali eu tenho informações de alunos, de professores, funcionários, né? Que seriam as pessoas físicas. Então, a Unochapecó como controladora, ela tem vários parceiros, né? Que seriam os operadores, né? Por exemplo, Plano de Saúde, via Unimed, a Google, né? Por conta da infraestrutura de e-mail, de computação em nuvem, que tem parceria, dentre outros, né? Outras empresas essas empresas seriam as operadoras, né? Então a Unimed, a Google seriam as operadoras. Temos a ANPD, né? Que é o órgão que é responsável então por fiscalizar e no caso de ter algum tipo de violação, de fazer a notificação, né? E seriam esses os principais envolvidos, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados, as principais figuras, né? E ambos têm que, né, conversarem, né, entre si para poder adequar, fazer todos os processos, né, adequados aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Outra questão daí do aspecto de TI, como a área de TI é uma área meio, né, ela está envolvida em toda a organização, né, seja através de software, seja através das informações que estão armazenadas no banco de dados, seja através da internet. Né? Então, os profissionais da área de TI, os profissionais da área de direito também, de outras áreas, né? A administração, contábeis, todos envolvidos, né? Têm, né, a obrigação de conhecer, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que essa pós, né, vem trazer muito disso. Ela tem uma matriz, uma organização, uma estrutura de disciplinas, né, muito bem esquematizadas que alinham todos esses setores, né, todos esses profissionais. Então, é um motivo aí para, né, o pessoal vai se sentir bem informado, né, e vai conseguir contribuir na organização a qual ela atua no aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. E quando a gente percebe... Quer fazer um complemento, doutora Fernanda? Eu só queria fazer um complemento, Vanessa, porque é uma falha até nossa, às vezes, que a gente pensa na LGPD e pensa sempre em dados armazenados em rede, em computador, em dados digitais. Mas é importante lembrar que a LGPD também se aplica a dados físicos, né? Então, no mapeamento de dados e na pirâmide de armazenamento e tudo mais, os dados físicos, os arquivos, isso também entra na adequação da LGPD. Então, algumas pessoas podem dizer, mas eu não uso sistemas, eu não faço armazenamento em nuvem, então para mim não se aplica. Não, se aplica também. A toda a coleta e armazenamento de dados físicos ou digitais. Isso é bem importante a gente lembrar para que não fique essa dúvida achando que, como a gente acaba trazendo sempre a TI, que é apenas com sistemas ou né, com o digital. É com o físico também. Só essa ressalva que eu queria fazer. Importante destacar também que a informação, o dado, ele tem um ciclo de vida, tá? Então tem que ter cuidado na hora de eu criar, na hora de manipular esse dado, na hora de armazenar e na hora de descartar, inclusive, né? A gente tem uma série de exemplos aí,
meu dispositivo móvel não vou utilizar mais, vou descartar de qualquer forma. Né? Então, ou simplesmente, como a prof colocou aqui, a questão de um documento, né, um papel, né? Por que os bancos, as instituições financeiras, todos os relatórios, eles têm lá no final que tem que passar por uma máquina lá para picotar as informações, porque pode ser um dado que não tem mais, para a empresa não tem mais validade, mas para uma pessoa com segundas intenções pode ter. Né? Então, esse ciclo de vida é importante. E a gente tem que, do aspecto de segurança da informação, trabalhar o controle das informações no aspecto de integridade, que é garantir que as informações não, né, nesse ciclo de vida não sejam alteradas, né? Garantir que as informações sejam confidenciais, né? Então garantir que somente as partes às quais têm acesso a essa informação, somente essas partes visualize, e também a questão de disponibilidade, né, que tem uma relação. Então, integridade, confidencialidade e disponibilidade são fundamentais, né, no processo, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados vem nessa questão aí para contribuir na garantia de que essas informações não sejam violadas com relação a esses serviços. Quando começa as questões práticas, assim, quando a gente começa a ter mais informações com relação à legislação, você começa a prestar mais atenção no teu dia a dia, né? Nas tuas relações, como por exemplo, né, volto na relação de consumo. CPF na nota, e aí? Né? Agora eu encho de pergunta, né? O atendente, o caixa, enfim. Tá, mas para quê? Né? Enfim, é tão importante, às vezes até para uma troca de mercadoria. É importante colocar o CPF na nota, porque se você precisar trocar a mercadoria, isso procede ou não? Porque aí agora eu comecei a ficar receosa, digamos assim, até uma resistência em passar meus dados, né? E aí, eu acho que o exemplo prático na minha vida enquanto cidadã é a questão da relação de consumo. Eu preciso colocar o CPF da nota para ter o direito de trocar a mercadoria? Isso procede? Isso já é mais uma demanda aí de relação de consumo, e aí o Código de Defesa do Consumidor, que tem as suas diretrizes também, e a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, eles são extremamente íntimos, assim, não são duas legislações totalmente apartadas, elas são íntimas porque uma coisa impacta na outra, como tu falou. O CPF na nota é sempre importante a gente saber, e as perguntas que tu faz para os atendentes, ela é procedente, eu acho que tu realmente tem que fazer, porque é isso que a LGPD diz, o cliente ou a pessoa física, ele tem que estar ciente do porquê que aquele dado está sendo coletado e para qual finalidade. Então, por exemplo, numa farmácia, tu fornece o teu CPF pelo programa de fidelidade, supermercado, enfim, mas vamos utilizar o da farmácia. Lá se cria um padrão de consumo teu. Então, eles têm armazenado um dado teu que é quais os medicamentos que tu compra, com que frequência. Isso os algoritmos podem calcular qual é a possibilidade de tu vir a ter uma doença algum dia. E aí esse dado pode vir a ser compartilhado, e eu não digo isso legalmente, pode até ser de forma irregular, enfim, com um plano de saúde, com uma seguradora, e isso trará impactos para a tua vida. E tu precisa estar ciente disso, porque isso é o que a LGPD busca evitar. Então, qual é, de fato, o grande chapéu da LGPD, vamos dizer assim, de uma forma bem didática? É proteger todo o teu dado para que você saiba o que é feito com esse teu dado. E é por isso que eu digo, não é só o CPF. O CPF é um dado identificado, mas tem o teu padrão de consumo, que é um dado identificável, extremamente importante para ti, e que às vezes a gente não se dá conta, mas é o que pode vir a impactar na tua vida. Exato. E só para complementar, né, esse assunto, um dos grandes casos que aconteceu na década de 90, acabou gerando esta discussão sobre proteção de dados, foi o caso de uma empresa americana chamada Target. Certo? Eles faziam exatamente isso, eles analisavam o padrão de consumo das famílias, né? Verificavam que se sabe que uma família tende a fazer sempre as mesmas compras, os mesmos tipos de produtos, a mesma frequência. Então, as empresas tentavam fazer o quê? Elas tentavam predizer quando algo importante ia acontecer na vida daquela família. E uma das coisas que nós podemos citar como exemplos é quando a família está esperando um bebê. Certo? Vai ter aquela alteração no padrão de consumo, vai começar a comprar fralda, vitamina, né? A mulher ela vai precisar de ter alguns outros tipos de produto até para manter a gravidez saudável, né?
E a Target, ela fez o quê? Ela tentou analisar o padrão de consumo utilizando os dados para que, então, ela predissesse quando a mulher estava esperando o bebê. Antes mesmo de saber que o padrão de consumo ia mudar, para começar a fazer alguns tipos de oferta, para fazer marketing, certo? E o que aconteceu foi que, em determinado momento, eles enviaram um e-mail com marketing para uma família, certo? E essa família, ela tinha uma menina adolescente que estava grávida, não tinha falado para os pais ainda, e a família recebeu o e-mail com produtos, né, falando, olha, que bom que você está esperando o bebê e tal. E como é que se faz isso? Então, a LGPD, ela vai ajudar muito nesse ponto, né? Porque você não vai mais poder simplesmente utilizar o dado para qualquer coisa. Certo? A empresa, ela vai ter que dizer, olha, você consente que eu use para isso? Você consente que eu use para aquilo? E essa política que hoje, agora, nós estávamos comentando mesmo antes de começar, os cookies. Você acessa um website, tá lá, você aceita a nossa política de cookies. Antigamente, simplesmente não aparecia nada, coletava-se informação, inclusive movimento do mouse. O mouse na tela, conforme você movimenta o mouse, ele pode indicar se você está com pressa ou não está com pressa para comprar um produto. Então, as empresas utilizavam até isso para dar desconto ou, às vezes, até para aumentar o preço bem de leve e lucrar mais. Né? Então, agora não. Agora você tem aquele aviso, olha, você consente e você pode escolher o que você consente em compartilhar ou não. Então, isso eu também acho que é bem importante que as pessoas saibam, é que você tem esse direito. Você pode consentir ou não, certo? No momento que você fornece o teu dado, como por exemplo o CPF na nota, você consentiu, certo? Já está lá, já está colocado. Então é bem importante que as pessoas saibam que existe também o seu direito de consentir com a informação ou não. E aquela história também que a gente muitas vezes sente que a nossa privacidade é invadida pelo smartphone. Quando você fala alguma coisa, está conversando numa roda de amigos, aí o algoritmo vai lá, de repente nos patrocinados lá no Instagram, por exemplo, surge aquele boom, né? Isso tem alguma relação com a LGPD? Está diretamente ligado a isso também? Olha, a partir do momento que você seleciona, por exemplo, você entra você está um Android, certo? Você tem que ter um e-mail do Gmail. É obrigatório, você não tem como fugir. Você tem que ter um e-mail do Google para poder usar o Android, certo? Os termos do Google, eles são muito abrangentes, certo? Ele tem muita coisa. Se você lê o e-mail do Gmail, você não usa mais o Gmail, por exemplo. Você já descarta naquele momento, né? Porque a coleta de informações que são feitas é muito grande, é muito abrangente. Eles têm o direito de ir lá e olhar os teus e-mails. Eles têm a possibilidade de olhar os arquivos que você está enviando para as outras pessoas ou está recebendo de outras pessoas. Então, é complicado isso. Certo? Então, e nós estamos acostumados aparece os termos de uso, você simplesmente clica aceito, está sempre na pressa, Então, eu acho que essa conscientização sobre a LGPD vai fazer com que as pessoas reflitam um pouco, certo? Porque agora, questão, né? É ético você ficar ouvindo, ou o Google ficar ouvindo o teu microfone para fazer a verificação, para vender, exatamente, né? Aí é outra questão, mas eles podem. Tá nos termos do Gmail. Se você concordou, eles podem, né? Eles podem, exatamente. Então é bem complexo. A LGPD ela vai trazer essa conscientização para as pessoas, né? Então, por isso, de novo, voltando para o assunto, trazendo a sardinha para pós, né? Ela vai atingir todo mundo, né? Essa especialização ela vai alcançar todos. Então, é importantíssimo iniciar essa discussão, né? E aquela questão, como não cair numa cilada se eu consentir, né? Porque daí, na hora do vazamento, rola o processo lá, né, doutora Fernanda? Mas eu consenti. Então, não tem muito o que discutir, né? Judicialmente. Sempre tem, né? Mas eu consenti. Que aí o consentimento, ele normalmente não é para um vazamento de dados, né? Porque aí é um pouco diferente. Mas a consentir com a utilização do teu dado para que tu receba publicações, e aí existem... Eu tenho um caso que sempre acontece comigo porque eu de fato consenti, mas eu entro no site da companhia aérea para pesquisar um voo Chapecó-Florianópolis. Eu não compro a passagem. Eu fico recebendo todos os dias um e-mail da companhia aérea dizendo: os assentos estão esgotando, Florianópolis te espera. Eu consenti com isso. Então, eu posso não consentir. Aí, se eu receber o e-mail, é de forma irregular.
É isso que a LGPD veda daí. Então é nesse ponto. Para o vazamento de dado, para o compartilhamento irregular, isso nunca vai existir previsão de que pode, né? Mas essa questão da utilização do dado e para que ele vai ser utilizado, e aí o marketing é o que a gente mais visualiza, né, na prática. Acho que a internet e o marketing é o que a gente consegue, porque todo mundo tem uma experiência sobre isso. A gente consegue visualizar a aplicação desse consentimento ou não. E o curso vai trazer muito disso. Na verdade, ele vai focar, claro, a ênfase à Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele vai falar muito sobre transformação digital como um todo, né, professor Sandro? Que ele impacta todas as áreas do conhecimento, na verdade, inclusive o direito, que é o foco da nossa discussão aqui, e é o curso que a UNO está de uma forma muito oportuna trazendo nesse momento, mas ela vai discutir muito a transformação digital como um todo, né, professor Sandro? O volume de informações é cada vez maior, né, que a gente tem, né, as empresas, usuários, pessoas, né, produzem. Então eu vejo que a Lei Geral de Proteção de Dados vem nesse sentido de regular, né, essa disseminação desenfreada das informações, né. Uma questão importante é que as empresas, num primeiro momento, estão vendo a Lei Geral como, né, um bicho de 7 cabeças, que é difícil, tá? Mas é importante destacar que, diretamente e indiretamente, em alguns aspectos, ela traz garantias de segurança para as empresas, né? Então, ela vai colher benefícios, as conformidades, né? Pode ter a questão de, vamos imaginar, se tiver uma violação de dados, né, vai denegrir a imagem da empresa, uma série de transtornos para a empresa. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente a organizar a empresa, preparar a empresa para que isso não aconteça, né? Então, vai se colher bons frutos da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. E, mais uma vez, né, reforço de que, por ser a Lei Geral, por trabalhar, né, passar por os vários setores, qualquer profissional precisa conhecer da Lei Geral de Proteção de Dados. E o caminho é através da pós, né, que está sendo proposta aqui. Nisso que o professor Sandro falou, é bem importante a gente lembrar que, na verdade, o escopo de implantação da LGPD, ele protege muito a empresa. Porque a gente tem casos no Brasil e fora também, de empresas que tiveram o seu banco de dados invadido por vírus, vamos dizer assim, na minha linguagem, né, de vocês deve ter outra denominação. E aí, depois disso, se pediu resgate, um sequestro do banco de dados, e aí se pede um resgate em valores milionários, a gente tem alguns exemplos. E algumas empresas até optam por pagar, porque, vamos lá, uma empresa que trabalhe exclusivamente com banco de dados, se ela não tiver acesso ao seu banco de dados, ela não tem mais como trabalhar. E aí o escopo de implantação da LGPD, com as políticas de privacidade, os mecanismos de segurança, é isso também, ela protege a empresa. Então, a gente acaba falando um pouco mais da pessoa física, que é o objeto da LGPD, mas ela principalmente protege a pessoa jurídica, a empresa nesse caso. Porque a gente costuma falar, né, que tu falou que o dado hoje é ouro, e a gente fala que dado é o novo petróleo. Assim como o vazamento de petróleo é extremamente difícil de se conter, um vazamento de dado também é extremamente difícil. Então, por isso que essa dicotomia da pessoa física como objeto da LGPD, mas a pessoa jurídica como a controladora e a armazenadora dos dados e os impactos que ela pode sofrer com esses dados, né? E isso que a doutora Fernanda falou é bem importante, a questão da invasão do banco de dados. Vamos citar o caso que houve agora da JBS nos Estados Unidos, né? E a JBS é uma empresa brasileira. E a LGPD, ela alcança os dados do cidadão brasileiro, ele não necessariamente tem que estar no Brasil, certo? Mesmo uma empresa que acesse os nossos dados de fora, ela precisa se adequar à LGPD. Então, por mais que eu esteja compartilhando os dados do cidadão brasileiro com empresas dos Estados Unidos, da Europa, essas empresas, ao manipular e acessar os dados do cidadão brasileiro, ela precisa se adequar à LGPD. Então, ela já define também, certo, o que é o dado pessoal, né, e o alcance dessa proteção. Então, não é porque eu estou levando o dado para fora do país para acessar, para fazer um processamento, fiz uma parceria com o Google, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não importa. Certo? A LGPD, ela vai proteger os teus dados da mesma forma. E isso é importante porque por muitos dos ataques que acontecem, eles vêm de fora. Certo? Muitos dos criminosos, eles atuam em outros locais exatamente onde não se tem LGPD ou outro tipo de lei de proteção.
certo? Então, eles se sentem, digamos, numa terra sem lei. Só que tem que lembrar que não, que a LGPD, ela protege o dado do cidadão brasileiro, certo? A pessoa física do Brasil. Então, não importa onde você esteja ou quem quer que acesse, vai responder. Né? Então, isso é bem importante, isso que a doutora Fernanda comentou sobre os vírus, o sequestro de banco de dados, né? Porque a LGPD, ela te protege mesmo de uma empresa fora, mesmo de um ataque que venha de fora do Brasil. Tem que lembrar disso. Então, quando empresas do Brasil, elas têm feito muitas parcerias com outras de fora para trazer tecnologia, troca de informação, troca de conhecimento na área, então tem que lembrar que os parceiros também têm que se adequar à LGPD, sejam brasileiros ou não. E nessa batida da adequação tem alguns processos, algumas ferramentas, na verdade. E algumas, inclusive, podem ser discutidas juridicamente como desnecessárias. O que aconteceu com uma grande rede de farmácias recentemente, acho que a doutora Fernanda pode contribuir, de um processo que foi avaliado, enfim, né, juridicamente, como desnecessário. Isso aconteceu recentemente, né? Teve uma atuação já no Brasil, é uma rede de farmácias que no cadastro de fidelidade dos seus clientes, ela coletava a biometria. E se chegou à conclusão que a biometria era um dado desnecessário para aquela finalidade em que se destinava a coleta de dados. E aí isso foi uma das atuações que teve a LGPD. E se chegou, então, à conclusão de que era irregular e a farmácia teve que parar com essa, teve que descartar o dado, e aí tem todo um processo para descarte desse dado coletado. Então, foi um dos exemplos que já aconteceu no Brasil sobre isso, sim, Vanessa. E tudo isso vai ser discutido na pós-graduação de Direito Digital, com ênfase, né, professor Sam, em Lei Geral de Proteção de Dados, que começa aí daqui uns dias já com matrículas abertas, né? Exatamente. Existe uma busca muito grande por profissionais, né, que conheçam a Lei Geral de Proteção de Dados, sejam eles o diretor de proteção de dados, que normalmente tem, não necessariamente, mas normalmente alguém da área de tecnologia, tem ao direito, né, a contabilidade, administração, todos os setores, né, todos os profissionais, colaboradores de uma empresa, eles estão diretamente envolvidos, né? Então, existe uma carência muito grande de profissionais, isso não só aqui no Brasil, né? Mas a gente observa na comunidade europeia, quando foi implantado, também tem inclusive com valorizações salariais muito significativas. Então, o curso de pós vem da Unichapecó, proposto vem nesse sentido aí de qualificar, né, os profissionais, dependente da área, né, para atuar nas organizações. Até porque uma das vertentes que a gente comentava na questão da adaptação é que está deixando muita empresa com o cabelo em pé, né? Aí começa aquela organização, assim, vamos criar uma comissão. Isso já tem, né, na prática em muitas empresas, né? Então, acho que a especialização vem para deixar o processo, digamos que mais leve, né, professor Jean? Contribui para isso. Isso é verdade, porque muitas empresas ouviram falar da LGPD, criaram comissão, mas elas estão indo meio que no escuro. Elas não sabem para que lado seguir, o que é realmente necessário, certo? Porque, como a doutora Fernanda falou antes, parecia um monstro chegando e que não podia mais fazer nada, mas não é bem assim. Você tem que ter esse conhecimento, alguém tem que ser capacitado dentro da LGPD para guiar todo mundo, certo? E provavelmente o gestor de proteção de dados vai ser a pessoa que vai ter que conhecer mais, né, sobre a lei. Então, isso não importa se é da área de tecnologia, se é da área do direito, se é da área de contabilidade, gestão, o que for. Alguém vai ter que saber como é que funciona do começo ao fim, né, a LGPD, e poder guiar até a comissão, porque sem um guia a comissão não vai chegar a lugar nenhum. Em conversa ontem com um aluno interessado, egresso de sistemas de informação, ele comentava, a empresa a qual eu atuo, né, me nomeou como o representante aí responsável pela implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou ele já conhece um pouco sobre o assunto, eu estou em vias de implantação. E eu estou observando que, né, tem um volume muito grande de informações, né, que eu preciso buscar e me atualizar. E aí estou buscando essa pós, me chamou a atenção pela estrutura, E aí, né, eu acho que isso vai me ajudar muito, né, na implantação. Então, né, para todo esse processo que está acontecendo nas empresas, né, eu vejo que esse curso de pós é fundamental aí para a implantação.
Eu acredito que a importância da pós é pelas empresas, pela necessidade de se adequar, e aí eu tenho certeza que terá muita demanda delas, inclusive de interessados em inscrever, mas também como um nicho de mercado para advogado e para outras áreas, porque é uma lei nova, mas que ela veio para ficar, então isso vai acontecer. É um nicho de mercado importante, como uma outra forma para advogado, por exemplo, um outro nicho de atuação, que pode render, sim, bons contratos e uma demanda de clientes que, quando tu tiver capacitado para implantar LGPD, tu vai ter. Então, acho que a pós ela vai ser bem importante para isso, assim, essa qualificação do pessoal em Chapecó e, claro, ao entorno também para isso. Então, assim, encerramos o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados, a doutora Fernanda, o professor Sandro, o doutor Jean também, professor desse pós-graduação, né, de Direito Digital, com ênfase em Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada pela riqueza nas contribuições desse nosso terceiro episódio do Pod Pós-Uno. Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade, aos colegas. Tenho certeza que o tempo ele até é curto, porque a gente teria muito mais a falar, tem muita demanda sobre a LGPD, a gente acabou não falando da aplicação nela nos setores públicos, o processo eleitoral que agora está se aproximando e que também se aplica a ela, então com certeza tem muito mais assunto que a gente poderia ter tratado. Mas acredito que para uma visão geral do assunto, a gente conseguiu aproveitar o tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Desejo muito boa sorte ao UNO Chapecó para que esse curso tenha muito sucesso e tenham outras edições ainda, porque com certeza ele é muito importante. Muito obrigada. Ok, da mesma forma agradeço a oportunidade. Eu acho que temos muitos assuntos, né, a serem abordados aí com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E deixo aqui o convite, né, para todos os interessados, né, em aprender mais e que estejam relacionados de alguma forma, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. E espero encontrá-los, né, nesse curso de pós, né, que é fantástico aí, durante, né, os próximos meses aí, onde ele vai começar. Muito obrigado. Também, assim como os colegas da mesa, agradecer o convite, né? Porque realmente tem muita coisa que a gente nem chegou a falar, né? Tem muito mais alcance que nós poderíamos chegar, né? Mas esse é um assunto para a própria pós, né? Então, vim para a pós conversar sobre tudo isso. Tem muita coisa que vai ser abordada além do que nós conversamos aqui, né? E deixar o convite a todos que estão nos ouvindo, assistindo no YouTube, né? Para que façam, então, assim, conheçam a ideia da pós, né? E quem sabe façam, se inscrevam e aprendam um pouquinho mais sobre a LGPD. E eu já vou deixar um convite, então, para no desenrolar do curso a gente voltar para cá, de repente, trazer um aluno e estender, né? Estender os assuntos, as abordagens, esse contexto todo que envolve a LGPD. A você que nos acompanhou, muito, muito obrigada por estar conosco. A gente espera muito que você tenha gostado do conteúdo, interaja conosco, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio do nosso Pod Pós-Uno. E lembrando que tem muita informação sobre os novos cursos de pós-graduação da UNO no site, né? Cursos Top Trend do mercado, lançados recentemente no site uno.edu.br/pós e também nas nossas redes sociais, busca lá Pós-Uno Chapecó. Muito obrigada por estar conosco, por ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!